Irmãos, será que a gente consegue determinar juntos o dia mais importante da história? Não sei, pensa aí. Revolução Industrial, o dia que inventaram o antibiótico, né, o analgésico, descobrimento da América. A gente consegue pensar no dia mais importante da história, aquele dia que... importantíssimo. Vocês conseguem? A gente consegue pensar aqui juntos? Eu acho que nós conseguimos, sim. Evangelho de Lucas, capítulo 2, sentados mesmo. O dia mais importante da história, aquele dia relevante para todo mundo. Evangelho de Lucas, capítulo 2, e o versículo 11 diz assim: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tudo começou quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Lá em Gênesis capítulo 1. O autor de Hebreus fala que no passado Deus falava com o povo através dos profetas, mas na plenitude dos tempos, ou seja, no grande dia, Deus nos falou através do Filho. Irmão, você tem um dia importante para a história da humanidade. Foi o dia em que Cristo nasceu. Nós acabamos de celebrar o Natal, data tão importante, cheio de significados, e a igreja celebra com alegria todos os anos o dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O dia em que Cristo nasceu. Essa aqui foi a mensagem que os pastores ouviram no campo. Hoje nasceu o Salvador. Vocês vão encontrar o menino na manjedoura. Pode ir lá, esse é o sinal. Quer dizer, esse dia é importante. Os irmãos conhecem talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Se for, pede para o Salmo 23, versículo 1, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, ou amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17, porque Deus não veio ao mundo para julgar o mundo, para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Uma humanidade pecadora, uma humanidade que precisa da graça de Deus e sequer se dá conta disso. Até o dia em que o Espírito Santo abre os nossos olhos. Aí Deus, que é perfeito, que é soberano, que é santo, vem ao mundo. Agora vai acabar com todo mundo. Mas esse Deus veio para salvar. E tudo começa aqui. Quando o anjo diz: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Esse é o dia mais importante da história. Esse é o sentimento que não pode sair dos nossos corações. Um dia, Jesus Cristo veio. Tanta gente tentando nos tirar desse foco. Não, Jesus Cristo não existiu. Ele não era um homem de verdade. Parecia um homem, mas tentar se encostar nele era um holograma, passava direto. Não, ele não era Deus não, era só um sábio que pregava por aí. Depois a tradição da igreja foi que imputou milagres, porque eles queriam viver sem trabalhar. Mas quem fala uma coisa dessa nunca leu as Escrituras. Os apóstolos, com exceção do apóstolo João, todos morreram perseguidos, pobres. Ninguém morre por uma mentira, irmãos. Eu só morro para defender uma verdade. Quem viu Cristo ressuscitado? Os 11 viram. Sabia que não valia a pena voltar atrás, porque eu vi a Cristo. Humanamente falando, começou em Lucas 2,11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Todo o Antigo Testamento, toda a esperança que os profetas profetizaram, inúmeros profetas, ela se manifesta em Jesus. Jesus é o grande marco dela. Eu olho para o Antigo Testamento, todos os profetas profetizaram a esperança de Israel, o grande dia em que Deus iria salvar a humanidade, quando o reino de Deus seria estabelecido. E toda essa esperança, ela se manifesta em Jesus. Por isso foi tão importante a vinda de Cristo.
E por isso nós celebramos alegremente o nascimento de Jesus. Mas eu quero, no versículo 25, Lucas 2, e o versículo 25, refletir com os irmãos sobre uma pessoa até então, de certo modo, desconhecida na história. Versículo 25. Para ficar bem completo, o 21. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Tem algo incrível, quando eu olho para a história do nascimento de Jesus, é que a glória de Deus, ela foi revelada a pessoas simples, e inclusive desconhecidos na história. Quando eu olho o começo do Evangelho de Lucas, eu vejo a preocupação do imperador em fazer um censo, preocupado com as questões políticas da época, e nem se deu conta, e não tinha como saber, que o maior acontecimento da história estava ali, no reinado dele, o dia que Jesus nasceu. Esse era o dia mais importante. E Jesus revela a quem? Para pastores no campo, pessoas simples. A Bíblia de vocês fala o nome de um desses pastores? Ninguém sequer registrou, mas em primeira mão escutaram uma notícia: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Falei para os irmãos que os profetas do Antigo Testamento profetizavam e esperavam a esperança final de Israel, a remissão das nações, o reino de Deus, o trono eterno de Davi. São muitas dessas profecias. Elas vão se manifestar aqui em Jesus. E aí a Bíblia fala desse homem, Simeão, a partir do versículo 25. Fala que ele era justo e piedoso. Essa palavra justo é tão forte, a gente às vezes precisa parar e pensar um pouquinho. Eu consigo lembrar de outro homem em que a Bíblia chama de justo. Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era justo, temia a Deus e desviava do mal. A mesma qualidade nesse até então desconhecido homem aqui, Simeão. Justo diante de Deus, piedoso diante dos homens, e que esperava a consolação de Israel. Alguém que via as dificuldades do tempo dele. Israel não era uma nação soberana, era uma província do Império Romano. Dificuldades financeiras, dificuldade de saúde, o povo sendo oprimido por todos os lados, oprimido inclusive por autoridades judaicas, além da opressão da autoridade romana. E aí eu tenho alguém que espera a consolação de Israel. Eu tenho alguém que espera o dia em que Deus vai transformar essa situação. Talvez, abrindo parênteses com os irmãos, muitas vezes nós estamos assim. E eu fico pensando, o que eu posso fazer para mudar a minha história? Uma revolução social, vou fazer uma coisa grande aqui. E o que Simeão fez foi esperar em Deus a consolação do tempo dele. Nós podemos terminar esse ano e começar o próximo com isso no coração. Eu vou colocar em Deus a minha esperança. Ele sabe a hora certa de consolar. Deus sabe quando enviar o Consolador. Deus sabe as condições. Cabe à igreja orar a Deus e confiar nele. Então estava aqui Simeão, justo, piedoso, versículo 25 ainda, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. Como é possível alguém que olha para os problemas do seu dia a dia, que vê as dificuldades e simplesmente tem paz no coração? Simples, o Espírito Santo está com você, está comigo. Claro que nós não somos cegos ou irresponsáveis diante dos problemas, mas eu olho para os problemas e eu olho para Cristo. Então eu consigo descansar em Deus. E é o que está acontecendo aqui. Pelo modo do relato, dá a entender que era já uma pessoa idosa, já em idade avançada, não era mais um jovem.
Está aqui. Versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazerem o que requeria o costume da lei. Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste agora, pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Vocês podem imaginar isso? Alguém que não tem forças para lutar contra os problemas que estão por aí, mas crê no Senhor e conserva no coração a esperança. Eu olho para os nossos dias e muitas vezes o sentimento que eu posso ter é esse, de aguardar em Deus a esperança para os nossos problemas. O consolo que nós precisamos, ele está no Senhor, não está em outro lugar. Se eu tentar buscar esperança aqui, nessa vida, em alguma coisa dessa terra, eu posso me frustrar. Aquele que espera, que coloca a sua esperança, que espera no Senhor, é impossível se frustrar, porque colocou a sua esperança em Deus, naquele que pode todas as coisas, naquele que é o Consolador. Foi o que Simeão fez. O Espírito Santo era com ele. E dado momento o Espírito Santo fala: vai para o templo, vai para a igreja, hoje é seu dia. Eu fosse Simeão, não matava um culto. Deus já tinha profetizado: olha, você vai pegar o Cristo nas mãos. Vocês podem imaginar o privilégio que esse homem teve? O Antigo Testamento inteiro profetiza que ele virá. O restante do Novo Testamento conta como foi o ministério dele, e das demais cartas, do desdobramento histórico de tudo que aconteceu a partir de Jesus. E teve uma pessoa que teve o privilégio de segurar Jesus nas mãos. O Salvador da humanidade. Aquele que tem nas mãos todo o poder, aquele que tudo é dele. Isaías fala de Jesus, fala que o governo do mundo está sobre os seus ombros. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Fico tão triste quando eu vejo, às vezes no mercado fonográfico é mais comum, pessoas chamam Jesus de crush, de amiguinho, e senta no meu colo, deita no meu colo, eu deito no seu, pega na minha mão, senta na mesa comigo. Eu olho para Cristo, eu vejo aquele que tem nas mãos todo o poder e toda a autoridade. Ele não é meu coleguinha de quarto, ele é o Cristo que morreu na cruz para salvar os pecados da humanidade. Ele é aquele que salva a nossa família do pecado, é aquele que restaura casamentos, é aquele que transforma a história de quem se aproxima dele. Nós precisamos colocar Jesus no trono dele no nosso coração, né? O modo como eu enxergo a Cristo no meu coração, e que eu coloque lá: ele é o Salvador da humanidade, ele é Senhor de todas as coisas. Foi lembrado nesse culto aqui: toda língua confessará, todo joelho se dobrará, Jesus Cristo é o Senhor. Simeão então é avisado, fala: pode ir no templo, vai lá. E quando ele chega no templo, Maria está lá. Ele toma Jesus nos braços, versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Quem tem um encontro com Cristo, encontra o propósito da sua vida. Seja lá o que Simeão tenha feito no passado, nada foi mais importante do que segurar o Salvador nas mãos. Nenhum dia foi mais importante do que o dia em que ele encontrou com Cristo. O dia mais importante da sua vida foi o dia que você encontrou com Cristo. Se você ainda não aceitou a Jesus, se prepara para o dia mais importante da sua vida. O dia em que você vai encontrar com o Senhor.
você vai ter uma vida que vale a pena ser vivida. Você vai saber a fonte de alegria que nós tanto temos aqui. Seja lá o problema que vier, nós estamos alegres, que nós encontramos a Cristo. A ponto de Simeão dizer: se o Senhor me levar agora, pode me levar. Posso morrer agora, minha vida pode acabar, já valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque ele encontrou com Cristo. Irmãos, a igreja do Senhor precisa ter esse encontro com Cristo e jamais apagar essa chama no coração, porque vale a pena seguir a Cristo. Verso 31, verso 30: pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a todos os povos. 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Se o mundo está em escuridão, pelas palavras que Simeão falou nessa oração de agradecimento a Deus, ele é luz para a salvação. Gentios são os não-judeus, ele é luz para a salvação de todos, de toda a humanidade. Talvez a gente passe a semana procurando aquela frase motivacional de autoajuda, procurando a música certa que vai me dar a emoção certa que eu quero sentir. Queridos irmãos, vocês não vão encontrar, porque a única alegria que seu coração quer é o da presença de Deus, é a aproximação com Cristo, é ter a certeza da salvação no seu coração. É isso que te falta. O Senhor Deus nos criou para a glória dele. Quando nós não estamos em Deus, falta tudo. Quando estamos em Cristo, não falta mais nada. Quando nós estamos em Deus, nós estamos completos. Simeão olha para Jesus e entende: o que podia acontecer de mais importante já aconteceu. Se a promessa era que ele não morreria sem ver a Cristo, a promessa estava se cumprindo naquela hora. Irmãos, você aceitou Jesus um dia, não deixe essa chama se apagar no seu coração. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, em Cristo nós precisamos continuar ligados com Ele, andando com o Senhor em todas as ocasiões. E ao mesmo tempo, se você ainda não aceitou Jesus, você não pode perder tempo. A sua vida tem que passar a fazer sentido hoje. Vai valer a pena hoje. Nada é mais importante do que Cristo no seu coração. Nada é mais importante do que o Senhor Jesus morando no seu coração. Mas eu não sou importante, eu sou pequeno, eu não sou alguém relevante. Jesus apareceu para um monte de gente aqui, que não tinha relevância para a história, mas passou a ter quando Cristo entrou na vida dessas pessoas. Quando Ele se apresenta e se mostra a essas pessoas, elas passaram a ser importantes. Foram registradas aqui. O meu Cristo é aquele preocupado com a sua vida particular, com o seu problema particular. Aquele preocupado e que está aqui para encher o seu coração de alegria, para fazer a sua vida valer a pena, para que a partir daqui, do encontro com Cristo, você possa colocar nele a sua ansiedade, o seu medo, confiar nele a sua vida. Cristo vale a pena, Ele cuida de nós. Era só um menino, sem os olhos da fé. Com a fé que foi revelada a Simeão, ele estava com o Salvador de toda a humanidade nas mãos. E ele sabia disso. Mas se Simeão morreu antes de Jesus ser crucificado, como é que ele foi salvo? Foi salvo pela fé em Cristo, mesmo sem ver a crucificação. Do mesmo modo que você e eu somos salvos quando cremos em Cristo, mesmo sem ter visto a crucificação. Nós somos salvos pela fé. Se você tiver fé, Deus vai habitar no seu coração. Se você tiver fé, Ele vai mudar a história da sua vida. Se tiver fé, você vai ter uma vida que vale a pena ser vivida. Os irmãos têm fé no coração? Os irmãos podem orar comigo, então, de pé, pedindo a Deus que faça arder o nosso coração da alegria pela presença dEle. Alegria nos nossos corações, da salvação que um dia chegou à nossa casa. Os irmãos podem orar comigo?
Meu Deus, obrigado pela tua salvação que o Senhor trouxe para a nossa casa.